Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, sou um dos apresentadores aqui do podcast e hoje, juntamente com o André Monte, nós vamos falar de um tema muito legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Exatamente. Hoje, o nosso episódio é meio sci-fi, né? Mas ali dentro do mundo dos fungos, não é mesmo, Cairo? Exatamente. E eu, que gosto muito dessa temática, eu até tenho um curso de aplicação de luminol na elucidação de crimes. O André também, que é tecnólogo, né, em investigação forense criminal. E hoje esse artigo específico que nós escolhemos vai ser muito legal para falar um pouquinho sobre fungos. Porque assim, a gente sempre sabe e escuta falar que insetos são muito utilizados para poder ajudar nas pistas da investigação ou até mesmo mancha de sangue. Agora, fungos não é muito comum, mas eles também existem. O artigo que a gente trouxe aqui para apresentar para vocês mostra um caso real em que um corpo humano foi encontrado completamente colonizado por um fungo. Isso mesmo. E esse artigo, ele começa em 2013 com a descoberta desse corpo, embora ele foi publicado em 2018, e o corpo ele é encontrado dentro de um carro em uma garagem fechada na Espanha. Esse contexto inicial vai ser muito importante para a gente entender os passos daqui para frente, né? Exatamente. O artigo é intitulado de Massive Colonization of Human Remains by the Microscopic Fungus Scopulariopsis brevicalis bainier. Ele foi publicado em 2018 em uma revista afiliada ao Elsevier, né? Por Caldus e colaboradores. E aí a gente vai aqui passar um pouquinho para vocês um pouco sobre a história desse artigo, seguindo a mesma lógica do que um artigo segue, né? Introdução, metodologia, resultados de discussão, para que a gente não possa fugir muito da temática, né, de um artigo e também para que vocês se interessem por essa leitura, né? Um artigo muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre o caso real, né? Isso. E lembrando que quando esse corpo foi encontrado, ele já estava em um estado avançado de decomposição. Mas tinha um detalhe bem curioso. Todo esse corpo, né? Eu acho que vamos pedir pro editor, vulgo eu, botar umas cenas aí desse que a gente tem no artigo. São umas imagens bem fortes. Mas esse corpo ele já estava, como o Cairo falou, num estágio avançado de decomposição e ele estava completamente coberto por uma camada branca, meio pulverulenta, né? Que era o fungo, né? Que a gente vai ver isso com calma. E aí, quando os cientistas analisaram aquilo, eles descobriram que era um fungo crescendo de fato no corpo, nesse organismo que já estava morto. E o segundo artigo, o corpo estava parcialmente mumificado, estava em um ambiente fechado, com pouca ventilação e também com uma grande umidade. Ambiente ideal para o crescimento desse organismo. Exatamente. Quando os pesquisadores isolaram esse fungo, né, que ele estava completamente cobrindo esse corpo, eles descobriram que se tratava de uma espécie, como foi dito lá no título do artigo, uma espécie de um fungo filamentoso, né, do grupo dos fungos Ascomycota, que é o Scopulariopsis brevicalis. Isso mesmo, que é um fungo microscópico relativamente comum em ambientes, mas tem um fato curioso. Ele quase nunca tinha sido encontrado colonizando corpos humanos. Isso foi a primeira vez. A gente sempre via no ambiente, mas não nessa configuração, não dessa forma. E o artigo destaca que o fungo, ele cobria praticamente todo o organismo, né? O editor vai colocar isso, vocês vão ver assim como é. É absurdo. Foi bem inteligente a forma que o fungo decompôs esse organismo como um todo. E aí, depois de toda essa introdução, vem a parte de metodologia, né, a parte científica do trabalho. Os pesquisadores, com o isolamento desse fungo que foi feito, dessa amostra, desse cadáver, eles fizeram diversas análises. Fizeram a microscopia para identificar a parte taxonômica desse fungo, fizeram o cultivo em laboratório, muito provavelmente para fazer a parte molecular, né, aquilo que a gente já tem conhecimento para quem é do mundo aí científico e trabalha com cultivo em laboratório, e também fizeram essa análise em DNA. Com isso, eles observaram diversas características que a gente já falou aqui anteriormente em outros trabalhos e também que a gente já conhece no mundo dos fungos. Eles observaram hifas, observaram conídeos
que são estruturas típicas de espécies filamentosas e microscópicas, né, como é o caso da espécie encontraram. E, além disso, com o sequenciamento do DNA, eles não sequenciaram o DNA todo da espécie, sequenciaram regiões do DNA, mas eles confirmaram com essa taxonomia integrativa qual era a espécie que eles encontraram. E como o Cairo falou, né, uma espécie muito comum de se encontrar no ambiente. Sim. Ou seja, um trabalho completo, né? Envolveu processos taxonômicos, envolveu processos moleculares, até chegar nessa confirmação. Então não é só saber, não é só achar o fungo, mas identificar e saber de fato por que ele estava naquele ambiente colonizando aquele cadáver. Vale ressaltar que esse caso ele não aconteceu aqui, né? No Brasil, infelizmente a gente ainda não tem a parte de polícia investigativa científica não é muito ampla, igual a gente tem em casos, por exemplo, como no exterior, nos Estados Unidos, ou na região, como foi o desse trabalho, né? É realmente muito interessante, mas como a gente vai falar um pouquinho mais posteriormente, esse trabalho ele abriu assim um mundo de investigação, uma perspectiva muito grande para trabalhar com micologia forense, né? Sim. Muito, muito bacana isso. E aí a gente pergunta assim, né? Como que esse fungo cresceu? Por que ele cresceu nesse cadáver, nesse organismo? E aí o interessante é que o artigo ele vem falando sobre isso, né? Que desde que os cientistas eles testaram em laboratório condições que eram favoráveis ao crescimento desse fungo, eles descobriram que alguns fatos aqui bem interessantes, né? Eu vou listar aqui para vocês. Ele cresce bem em pouco oxigênio, muita quantidade de CO2, dióxido de carbono, pH alcalino, presença de amônia. Essas condições elas são comuns durante a decomposição de um corpo. O próprio processo de decomposição que aquele corpo estava sofrendo gerou um ambiente perfeito para que esse fungo e alguns outros pudessem se proliferar, pudessem crescer e assim dar início a esse processo de decomposição desse corpo, né? Um ponto importante que o artigo traz é que esse fungo ele tem forte atividade proteolítica, então ele consegue degradar proteínas da pele, que é muito interessante, né, para conhecer um pouco mais sobre as atividades enzimáticas e atividades que os fungos possuem. A gente já discutiu em diversos trabalhos, em diversos artigos que a gente apresentou aqui, sim, sobre o potencial biotecnológico, o potencial aí que fungos têm, recentemente até de degradar plástico, né, de degradar substâncias tóxicas, como os fungos que foram encontrados lá em ambientes como Chernobyl. Sim, os fungos eles são incríveis, né? A gente sempre diz também, tem fungos extremófilos, halófilos, fungos muito assim diversificados e que conseguem sobreviver a ambientes diversos e com condições extremas, né? O interessante desse trabalho também é porque ele seguiu todo o processo de análise criminal, né? O processo de autópsia do corpo, um processo de, sim, investigação, e ele traz isso também no artigo, ele traz mais específico como é que esse corpo foi reportado, é o corpo de um homem adulto, ele tinha 1,75 m de altura, estava vestindo uma camisa, uma calça jeans, isso é muito interessante para quem se interessa por essa parte, quiser saber mais sobre esse artigo. Inclusive a gente vai deixar aqui na descrição o DOI, para que você, caso tenha interesse, queira fazer aí uma análise sobre esse artigo ou se interessa por essa parte de investigação, possa dar uma análise mais profunda com esse artigo. Sim, ou até mesmo utilizar nas suas aulas, se você é professor, trazer esse caso de investigação, trazer um ensino por investigação é bem interessante. Mas, fora isso, também a gente tem a parte de análise e a parte laboratorial que um artigo precisa dentro, sim, desse trabalho, né? Então, os cientistas, eles testaram esse fungo em laboratório e eles fizeram experimentos utilizando pele de frango e uma pele de porco para simular ali um tecido humano, né? Uma condição ali para ver se esse fungo, em outras condições também, poderia proliferar nesse tecido. E, como a gente viu, esse fungo ele colonizou, sim, rapidamente esses tecidos. O que eu achei muito interessante quando eles colocaram isso no artigo, né? Porque eles conseguiram evidenciar e simular aquele ambiente de como ele conseguiu decompor. Achei bem legal. E comprovar que esse fungo ele realmente consegue usar esses tecidos, que são ricos em proteínas, como fonte de nutrientes para poder se alimentar e proliferar. Exatamente. Tem até uma parte no artigo que eles falam, inclusive, que os fungos eles têm essa forte atividade
proteolítica, que, ou seja, né, degradar proteínas da pele. Não é à toa que ele estava ali decompondo. E o que significa, de fato, assim, essa ciência forense, né? A micologia forense é uma área ainda pouco explorada, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente não tem muitos estudos sobre isso. Mas os fungos, de fato, podem ajudar nessa decomposição, como a gente viu nesse artigo. Entender como ocorreu a decomposição, estimar o tempo da morte. E olha que legal, através de um fungo você sabe há quanto tempo aquele corpo estava ali em decomposição, aquele cadáver foi encontrado, então você consegue estipular o tempo e interpretar também o ambiente associado àquela situação ali que foi encontrada. Isso é muito legal. Isso. E o artigo ele traz também na discussão que, no caso do trabalho em específico, esse foi o único fungo isolado do corpo, né, da autópsia, ali no processo de autópsia do corpo, mas estudos recentes, outros estudos também já isolaram fungos em processos de análises criminais, mas que não foram encontrados colonizando totalmente o corpo, né? Muito provavelmente, como o Caio falou, quando se analisa mais aprofundado sobre isso, ou quando você conhece mais um pouco sobre o crescimento do fungo, você pode explorar ou estimar hora da morte, como aquele corpo foi encontrado, em qual local foi encontrado, e isso é muito interessante, principalmente para análises criminais, para solucionar crimes. Sim, muito legal. E esse caso ele mostra como os fungos revelam pistas importantes nesse processo de investigação, porque o ambiente onde o corpo foi encontrado condiz totalmente com a biologia do fungo. Então, ele foi encontrado na garagem, tinha resquícios de CO2, o fungo cresce nesses ambientes, o fungo consegue ter uma atividade proteolítica, então ele consegue degradar a proteína da pele, então ele foi encontrado fazendo o processo de decomposição. Então, assim, juntou fungo, ciência com investigação criminal. Achei incrível nesse artigo. Com esses dados que eles observam, né, tanto do fungo quanto do ambiente em que esse corpo foi encontrado, eles conseguem até criar uma história que é uma história que corrobora com a condição que estava para saber como é que aquele caso ocorreu, né? Se eu não me engano, nas aulas também que a gente discutiu um pouco sobre esse artigo aqui na UFRN, parece que foi uma tentativa de suicídio, e aí o fungo ali, o escapamento do carro, o carro fechado, no ambiente onde tinha muito CO2, e aí esse fungo, rapaz, né? Na autópsia, Sim. esse homem, ele faleceu, não sabe se muito provavelmente pelo CO2, né, que ele inalou ali fortemente, e depois que esse corpo foi encontrado de muitos dias, foi encontrado com a taxa de alta colonização desse fungo, né? Muito interessante isso. E aí, eu fico pensando no contexto de múltiplas versões que o professor pode trazer isso para a sala de aula, né? Então, você aborda um caso que, infelizmente, é muito triste, como o suicídio, né? Que, de fato, ele acabou cometendo. Você pode abordar isso como professor em sala de aula. Você pode utilizar o próprio conteúdo de fungos para falar sobre isso. Exatamente. Utilizar a investigação a investigação criminal em sala de aula, né? Ensino por investigação para poder solucionar um caso. Colocar os grupos, os alunos, né, em grupos de estudos, trabalhos colaborativos. Então, tem várias versões que você pode trazer com esse caso para a sala de aula, que eu acho bem legal, né? E para além também da educação, né, do mundo acadêmico, saber sobre isso é muito importante, porque, como a gente viu aqui, né, existem casos em que o fungo ali, um pequeno conídeo, um pequeno filamento, uma hifa pode mudar trajetórias e mudar casos de crime para levar em trabalhos ali que você nem imaginava que aquele fungo ou aquele micro-organismo poderia resolver um crime, né? Existe também um fato curioso, é que nas aulas também aqui na UFRN, a gente discutiu um pouquinho sobre um outro micro-organismo, se eu não me engano agora foi uma alga ou um outro micro-organismo que serviu para solucionar um crime. Ele foi encontrado na sola de um sapato de um rapaz que era um dos suspeitos, e ele foi encontrado na cena do crime, no corpo, né, aos redores do processo ali de investigação forense, e descobriram que um dos suspeitos era propriamente o assassino do
do caso, justamente porque na sola do seu pé tinha esse micro-organismo. Isso é Bacana. muito, muito interessante, né? Corroborando também outras pistas e outros fatos que indicavam que ele era, sim, o assassino, né? Não é somente essa pista que vai dar a chave, mas mostra que os fungos eles podem revelar pistas importantes em investigações e abre aí, como eu falei, Com certeza. um mundo para a micologia forense. Isso também só mostra como a gente ainda sabe muito pouco sobre a decomposição dos fungos, né? Porque a gente sempre traz a decomposição de um fungo numa madeira, numa folha, na serrapilheira, mas ele também pode estar ali em um outro organismo, inclusive seres humanos, outros insetos, como a gente já sabe também. Então, assim, isso mostra o quão ainda nós temos que descobrir acerca dos fungos. E o quanto eles são valiosos, né? Até depois da certeza. morte, eles estão ali contando uma história, além da história evolutiva deles, além da história taxonômica, sistemática, filogenética, eles estão contando ali, fazendo um papel fundamental, além da decomposição desses ambientes que a gente vê ali, que é muito poluído e tudo mais, mas também contando uma história de um crime, né? De um caso real. Isso é muito, muito bacana. Então é isso, se você gostou desse tipo de conteúdo, segue nossas redes sociais, lá no Instagram, a gente está postando muito Reels, então deixa o like, compartilha, vamos deixar também aqui, ó, no link na descrição desse artigo, leia, tá imperdível, esse artigo é muito legal, acho que vocês vão adorar. Se você é professor, pode levar para a sala de aula também, recomendo muito. E é isso, espero que tenham gostado desse episódio e até o próximo vídeo. Isso. Deixa aqui sugestões de outros artigos que você quer que a gente discuta ou traga de uma forma mais interativa para vocês. E até o nosso próximo encontro, toda terça às 19h30, aqui no YouTube ou no Spotify ou na plataforma de sua preferência. Até o próximo episódio.